Ministro do TSE ordena que redes sociais bloqueiem verba de canais com supostas fake news sobre eleições. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta terça-feira integrantes da cúpula do Judiciário brasileiro. Dessa vez, ele incluiu como alvo o corregedor-geral da Justiça Eleitoral e ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão. Nós continuamos dentro das quatro linhas. Do lado de lá, já saíram das 4 linhas. Em alguns momentos já saíram. A gente espera que volte para a normalidade. Que ninguém quer uma ruptura. Uma ruptura tem problemas internos e externos. O mundo pode levantar barreiras comerciais com a gente, causar um caos aqui dentro. E eu tenho que agir dentro das 4 linhas, apesar de alguns, como o senhor Alexandre de Moraes, como o senhor Salomão do TSE, temos novidades pela frente. Eu vou entrar com pedido de impedimento, né, dos ministros no Senado. Colocar lá. O que o Senado vai fazer? Está com o Senado agora. É independência. Eu não vou agora tentar cooptar senadores, né, de uma forma ou de outra, oferecendo alguma coisa para eles, etc, para eles votar o impeachment. Pois é, são ações que acabam tornando a relação ainda mais tensa, né? Boa noite, Vitor. Muito boa noite, Ana Paula. Boa noite, Cris. E estamos aí de volta, né, a essa disputa entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro. A história é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro faz a política real, o que é, ele deve apresentar lá o pedido de impeachment no Senado Federal, cumpre a sua missão e deixa o Senado cumprir a sua missão. É isso que está faltando, o Senado Federal cumprir a missão. Há sim uma repercussão muito grande na sociedade e uma tentativa do povo mostrar aos senadores de que precisa colocar um freio no Supremo Tribunal Federal e de que maneira isso se colocaria dentro das 4 linhas da Constituição, como diz o presidente. A Constituição mostra lá a maneira de fazer impeachment de presidente da República e de ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Mas eu já vou antecipar aqui, Vitor, de que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, não está dando andamento às pautas do governo. E isso está ficando claro demais. Para início de conversa, o funcionamento desta CPI que está aí já foi uma decisão errada do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele que decidiu instalar a CPI depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele poderia dizer: não, aqui mando eu, aqui decido eu e pronto, vamos colocar o jogo nas 4 linhas da Constituição. E aí vem, ontem eu conversei com o senador Marcos Rogério, que é o relator daquela emenda que foi aprovada na Câmara do voto impresso. E ele me disse que ouviu do presidente de que não há chance de colocar esse assunto em votação, ou seja, essa história do voto impresso morreu. Ou seja, o presidente do Senado também jogou na gaveta o projeto que foi aprovado na Câmara. Por último, cancelou, ainda não há data marcada, para votar a indicação do presidente para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo está com 10 ministros, né? E isso prejudica o andamento das sessões e da votação, com o risco, inclusive, de empate. É a pior situação, quando não se faz justiça nem de um lado nem de outro. Também não tem data marcada de sabatina do Augusto Aras, que foi reconduzido pelo presidente, a indicação já está no Senado, né? Além disso, existem outras pautas que o presidente do Senado Federal não dá andamento. E ele não quer, o Rodrigo Pacheco, nem quer ouvir falar de sucessão presidencial ainda. Está se abstendo e recomendou aos assessores de nem tocar nesse assunto. Veja como a sucessão para o ano que vem já está influenciando políticos no Congresso Nacional. Agora, quanto a essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a gente deve lembrar que o ministro Luiz Felipe Salomão é o corregedor-geral eleitoral. E ele é do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O TSE não tem ministros permanentes, né? Há um rodízio ali com parte do Supremo, parte do TSE e parte ali dos quintos constitucionais, que são os advogados que indicam. O Luiz Felipe Salomão é o corregedor e é do Tribunal, do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Está atirando errado e acertando inocentes. É isso. Porque os blogs que ele coloca lá como propagadores de fake news
na verdade, sobrevivem de vários recursos. E sequestrar as contas dessas empresas, que são empresas, é matá-las sem oxigênio. Não se faz isso a não ser que exista uma prova de irregularidade muito grande. Qual é o grande pecado dessas empresas, desses blogs? É acesso demais. E quem acessa? Quem tem interesse, ou seja, o povo que acessa. A comunicação mudou, distribuiu, pulverizou, e isto é muito, muito importante, essa é a realidade. É um ato inédito, acho que o Tribunal Superior Eleitoral não deveria se intrometer nisso, já tem poderes demais. O TSE, meus amigos, produz, executa as eleições em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, propagandas, eles têm os canais para fazer propaganda, né? E depois fiscaliza as eleições e depois pune ou julga. Tem muito poder concentrado num tribunal que nem deveria existir. Não precisa do Tribunal Superior Eleitoral. Nós precisamos de justiça para todos. Eu estava aqui pensando enquanto o Zé falava, a gente já sabe, a gente que eu digo é o Brasil já sabe a escalação do STF e a gente começa agora a saber a escalação do TSE. Descobrimos agora que tem um ministro do Tribunal Superior Eleitoral chamado Luiz Felipe Salomão, que anda, pelo jeito, aderindo à onda de todos aqueles outros 11 que a gente conhece lá do STF, alguns deles integrantes também do TSE, e determinando ordens agora para a polícia ou para empresas, né? Foi assim, estarrecedora aquela notícia ontem à noite de que, por determinação do TSE, o YouTube vai ser obrigado a desmonetizar canais com os quais o TSE não compactua, ele não gosta do conteúdo desses canais, então ele, TSE, o ditador do momento, né, decide isso e determina uma empresa privada. Eu quero ver como que o Google, como que o YouTube vão reagir a isso, porque são empresas internacionais que devem estar, como a Ana sempre diz, sem entender o que acontece nesse país aqui, que nós mesmos estamos tentando a duras penas entender. A sensação que eu tive, a lembrança que eu tive na hora que eu soube dessa notícia ontem foi de uma outra notícia também estarrecedora dos tiranetes da pandemia, lá no Paraná, que hoje está distante, né? Eu posso chamar de lá, mas na minha terra, em Curitiba, tão logo começaram os lockdowns, todo mundo querendo mostrar poder sobre a população e alguns aplaudindo e a população meio atabalhoada, lá com muito medo, sem saber por onde seguir, aceitando tudo de qualquer forma e meio calada. O presidente do Tribunal de Contas do Estado determinou que 100% dos ônibus parassem de circular de uma hora para outra. Então, nem enfermeiros iam conseguir chegar ao serviço, médicos que eventualmente precisem de transporte coletivo não conseguiriam chegar ao serviço, nem os atendentes de farmácia, os frentistas de postos de gasolina. Quer dizer, Curitiba ia parar porque o Tribunal de Contas do Estado, ou o presidente do Tribunal de Contas do Estado, assim determinou. São determinações que vão surgindo e que deixam a sociedade ainda mais em dúvida. E aí é a famosa insegurança jurídica de que a gente fala tanto. Por que o país não consegue atrair investidor? Por que a economia tanto balança e não consegue, fica patinando? Porque a gente não tem segurança para oferecer para quem quer que queira investir aqui. E esse aqui é mais um round dessa batalha que eu acho, sinceramente, que não vai ser respeitado pelo YouTube. Eu não consigo ver como uma empresa internacional receba uma ordem estapafúrdia de um tribunal eleitoral e ter que cumprir. A gente precisa mais detalhes ainda para saber o que foi esse despacho do ministro Luiz Felipe Salomão, mas no momento é o que eu consigo comentar. Eu estou tão estarrecida quanto os donos dos canais, provavelmente. Nós temos aí uma perseguição declarada a ideias divergentes no país. Hoje, nós fomos aí surpreendidos, como se não bastasse a caça, uma caçada a jornalistas que têm ideias conservadoras, que fazem um trabalho independente, como Alexandre Garcia, como Ana Paula Henkel, que vão contra essa onda de narrativa, e tem muitos outros. E você vê citações a essas pessoas aqui dentro da CPI, querendo manchar o nome que tem décadas e décadas de trabalho, que não tem mancha nenhuma. Você vê o que acontece hoje com o TSE, que vem se reunir com um partido político aqui dentro. Isso é ou não é interferência? Para influenciar em decisões importantes, que nós fomos eleitos para isso.
é do parlamento, o TSE não tem nada que vir aqui. E hoje fui surpreendido com uma decisão do TSE para ir atrás de blog. Olha a que ponto chegou. Atrás de blog que vai com ideias divergentes, que manifestam a sua liberdade de expressão para desmonetizar. Que é o caso de um trabalho com humor político, que é o da Bárbara, do blog Te Atualizei, senador Reins. Olha a que nível chega a perseguição. É ou não é uma ditadura o que a gente já vive nesse país? Então, tudo isso está acontecendo, senador Marcos Duval, por uma omissão nossa, do Senado Federal, que fica em silêncio. Desde que eu assumi essa cadeira no Senado Federal, eu falo que nós precisamos deliberar. Não quer dizer que vai fazer impeachment em ninguém, mas precisamos pelo menos deliberar sobre as dezenas de pedidos de impeachment de ministros dos tribunais superiores que estão aqui. Vitor, Cris, mestre Augusto, agora aí, vocês três aí, isso aí, cuidado que é uma quadrilha, hein? Daqui a pouco eu tô batendo aí para prender essa bancada. Boa noite, Zé. Boa noite a nossa audiência aí maravilhosa. Nessa hora tão conturbada, nessa época tão conturbada, tempos obscuros que estamos vivendo no Brasil, como eu mencionei a semana passada e ontem também, é preciso defender princípios, né, e não apenas pessoas. E nesse caso aí, a gente vem defendendo exatamente a Constituição, o respeito à nossa Carta Maior aí, independentemente se ela protege Roberto Jefferson ou Daniel Silveira ou qualquer outra pessoa que pense de maneira diferente da gente em relação à política. É perigoso isso que nós estamos vivendo, porque estão tentando, sim, calar a imprensa, e eu acho que eu não sou muito de arriscar nos palpites não, Vitor, mas eu vou arriscar um palpite aqui, porque eu sempre falo das similaridades, né, dos terrenos políticos entre Estados Unidos e Brasil, apesar dos personagens aí, eles são muito diferentes, mas nós vimos uma escalada da censura exatamente a perfis conservadores, liberais, em todo o ano de 2020, ali pré-eleição presidencial, e eu não arrisco, eu acho que não é difícil a gente ver que essa escalada está acontecendo também no Brasil, e eu não estarei surpresa assim em 2022, o perfil do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos, de senadores como o senador Eduardo Girão aí, eu não duvido nada, não estarei surpresa que esses perfis aí podem ser derrubados nessa pré-caminhada de 2022 até a eleição presidencial. Foi o que aconteceu aqui, as perguntas que nós fazemos aqui nesse programa e outros programas parecem incomodar demais. A gente aqui costuma afirmar muito pouco, a gente opina, mas a gente questiona o tempo todo. E parece que esse questionamento está incomodando. Por que esse questionamento, nossas perguntas, o nosso debate, o nosso convite ao debate intelectualmente honesto, por que isso incomoda tanto, né? Que democracia é essa que é proibido questionar? Né? Nós estamos vendo aí o Talibã que tomou o Afeganistão de novo e é exatamente um regime parecido. Ninguém questiona, ninguém abre a boca, é um regime que simplesmente impõe as suas leis, que é exatamente o que eles querem. Agora, tem um outro lado também que eu acho que incomoda muito essa gente, é porque aqui a gente fuça nos inquéritos desses senadores, a gente fuça, como o Augusto sempre traz aqui, nos laços nada republicanos de alguns desses ministros com partidos aí, com o PT, que é o partido mais corrupto da nossa história, e nós não deixamos isso tudo com esse material escondidinho ali na última página das ferramentas de busca. A gente traz e parece que isso incomoda. Então, a pergunta que fica aqui para esses senadores da CPI, para esses ministros do STF, para os ministros do TSE, que medo é esse que vocês têm, que vocês precisam calar as pessoas?
Um grupo de 230 advogados assinou um manifesto contra essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Aí na tela para você que nos assiste esse manifesto. Um manifesto contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de impedir o repasse de verbas a esses canais que o tribunal apontou como disseminadores de fake news. Eles têm pavor, né, de pessoas independentes ou de quem diverge. Concordo com o Zé, a solução é a seguinte: não deve existir justiça eleitoral. Já existe em poucos países, não faz falta nenhuma, custa um dinheirão. Aqui não devia existir, não é necessária. Agora, eu me espanto com a proliferação das pessoas que têm certezas só. Eles conhecem a verdade, eles sabem o que pode ser dito e o que não pode. E não tem dúvidas. Eu sou um homem com dúvidas, né? Sempre fui. E também tenho princípios que faltam a eles e tenho certezas quanto a valores morais, por exemplo. Eles não têm nenhuma, mas agem como se soubessem tudo. Veja bem, eles estão se unindo agora ao que fazem. Eles estão repetindo o que fizeram Venezuela, Argentina, atacando os que discordam deles, né? No caso, o governo fez isso na Argentina e na Venezuela. E em Cuba. Cuba não tem uma imprensa independente, não tem pessoas que discordem publicamente desde 1961, quando foi formalmente proclamado aí o regime comunista, né? Entre 59 e 61, Fidel Castro ainda escondeu a sua militância comunista, que já era antiga. Pois bem, veja só, o ministro que decretou isso aqui é o ministro Salomão, né? Isso. Qual é o que ele estabelece como verdade? Como é que ele sabe que é mentira? Quer dizer, ele tem a pretensão de proibir as mentiras. Então, vamos lá. O que fazer com as pesquisas do Datafolha? Desmentidas, por exemplo, hoje pelo fiasco do Lula no Piauí. O que ele faz com isso? Ontem, e vocês estavam comigo, nós entrevistamos o general Heleno. Saiu um blogueiro, num site qualquer, e disse o seguinte, que ele defendeu o golpe. Vocês viram ele defendendo o golpe? Não. É não uma fake news. Essa não tem perigo de ser censurada, porque vem do lado deles, né, dos que se afirmam de esquerda. Então esses nunca têm problema nenhum. E mentem o tempo todo. Por exemplo, não admitem que o Lula seja o ladrão que é. E vou dar um exemplo também que mostra que frequentemente as próprias redes sociais se fazem a censura inexplicável. Entram em decisões absurdas. Ontem, eu comentei na Record uma decisão da Secretaria de Educação da Escócia. Eles decidiram simplesmente o seguinte: uma criança de 4 anos pode decidir aí que quer mudar de sexo na escola. Sem o consentimento eles aprovaram que isso aconteça sem o consentimento dos pais e com o incentivo dos professores. Os professores devem dizer a uma criança de 4 anos que diz: olha, eu sou menino, mas eu quero ser menina. Os professores devem perguntar que nome ele escolhe e, a partir daí, a revelia dos pais, sem o conhecimento dos pais, eles devem facilitar o que eles chamam de período de transição. Pois bem, uma pessoa pegou numa conta do Instagram e reproduziu isso aí. Eu digo no seu artigo que a criança de 4 anos ela ainda confunde realidade e fantasia. Ela acredita em monstros, por exemplo, ela tem amigos secretos, imaginários, né? Amigos imaginários. E ela não está preparada para tomar decisões desse tipo. Tudo verdade, presumo. Pois o Instagram retirou dessa conta
censurou esse comentário, o vídeo, com a seguinte explicação. Ele diz que o vídeo foi removido por violência e organização perigosa. O inglês mambembe, que é assim que se traduz literalmente. Agora, como é que pode? Então, se houver essa aliança das redes sociais, elas próprias, com ministros do TSE ou do Supremo, aí é que realmente o Brasil vai se aproximar da Venezuela mais ainda. E eles dizem que a Venezuela é uma democracia. Lá há democracia até demais, diz o PT. O que é uma tremenda fake news, jamais censurada por eles e pelos ministros do TSE.